Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 Histórias. Seguinte, essa daqui é a segunda aula de expansão marítima ou de grandes navegações. Nesta aula de cima a gente falou só das causas das grandes navegações. Esta aula aqui é a aula que vai falar do pioneirismo português, ou seja, por que Portugal foi o primeiro país da Europa a partir em busca de novas terras, de novos continentes. Tudo bem? Antes de começar a aula, deixa eu falar o seguinte, não esquece de seguir o 10 História no Twitter, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, porque ali a gente coloca todo o material que você precisa para estudar história. Tem linha do tempo, tem tabela, tem lista de exercício, tem gabarito, tem esquema, tem tudo que você imagina por lá, além, é claro, de avisar dos novos vídeos que estão aqui no canal. Belezinha? Bom, vamos lá, direto ao ponto, sem frescura. Pioneirismo português. Seguinte, Portugal é o primeiro país a se formar na Europa. Se formar, ter paz e se estruturar, né? Por que é o primeiro? Porque Portugal se separa de Castela ainda no século XII. Ainda no século XII, né? Dom Afonso Henriques vai se separar, né, do reino de Castela, Dom Afonso Henriques vai se separar do reino de Castela, governado pelo avô dele, né, Dom Afonso VI, rei de Castela. Né? Então Afonso Henriques separa Portugal de Castela. Mas essa separação, ainda no século XII, significa uma coisa meio... né? É um reino muito pequeno, né? Ainda não é um grande país. Mas Portugal vai se expandindo para o sul conforme a Guerra de Reconquista, né? Portugal vai crescendo. Até que no século XIV vem a Revolução de Avis, em que Dom João de Avis vai ser financiado pela burguesia para assumir o trono de Portugal, né? Para evitar uma reunificação, né? Uma reanexação de Portugal por parte de Castela. Então, ainda no século XIV, 1385, eu tenho o fim da Revolução de Avis, que coloca Dom João, mestre de Avis, no poder em Portugal. Lembra? Ele foi financiado pela burguesia. Então a burguesia agora vai dizer para Dom João, nós queremos governar com você. Ou seja, eu estou em 1385 e eu já tenho em Portugal uma burguesia mercantil atuante perto do rei, governando para o rei atender seus interesses. Fundamental isso daqui. Centralização prematura com uma burguesia atuante. Terceiro ponto. Eu tenho uma posição estratégica muito boa, né? Estrategicamente favorável. Quer dizer, a posição geográfica é estrategicamente favorável. Ou seja, se eu quero navegar para o Atlântico, é claro que é muito melhor eu estar, né, de boca para o Atlântico. Em Portugal você tropeçou, caiu no Atlântico. Né? Isso é muito mais fácil, né, do que você estar para o Mar do Norte, né, do que você estar para o Círculo Polar Ártico. Né? Então você está virado aqui direto, muito mais fácil, né? Consegue sair muito mais fácil. Tudo bem? Outro ponto. Em Portugal, a gente tem a chamada Escola de Sagres. O que é isso? Não é uma escola, né, com muro, professor, giz, data show, sei lá como é que é a tua escola. Né? Sei lá como é que... Eu fiquei até curioso agora. Coloca aqui embaixo para mim. A sua escola tem giz ou ela tem um quadro branco com caneta? Como é que é a tua escola? Me conta. Eu fiquei curioso para pensar isso. Mas, enfim, como que serão as escolas desse Brasil, né? Mas a escola de Sagres, o que é? A escola de Sagres é o seguinte. Não é professor, não é aluno, não é parede, não é data show, não é nada disso. A escola de Sagres... a gente vai chamar assim porque é uma região em que se encontravam, né, navegadores para discutir navegação. Tudo bem? Se encontravam navegadores para discutir navegação. Aqui, eu estou aqui em Campinas, né? Você sabe disso. Eu estou aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Aqui em Campinas eu vejo muitas vezes grupos de jovens em posto de combustível com aqueles carros mexidos, aqueles carros tunados, sabe? Como é que é? Tem isso aí na sua cidade? Sabe do que eu estou falando? Que para o cara ali, rebaixado, roda larga, turbo, freio diferente, luz de neon embaixo do carro, aerofólio. Vocês têm isso na sua cidade?
Né? Me conta também, estou curioso, quanta curiosidade que eu tenho hoje, né? Mas coloca isso para mim. Então, sabe nesses postos de gasolina, assim, nesses postos de combustível? Então tem ali esses caras conversando, trocando ideia. A escola de Sagres é mais ou menos isso. Esses caras que estão aí trocando ideia, conversando sobre carro, carro tunado, mexendo, rebaixando, trocando farol, trocando freio, mexendo no motor, colocando não sei o que, sabe, essas coisas, eu nem sei de nada disso. Sacou? Esses caras que estão aí, eles conhecem o carro, eles entendem de carro. Eu não sei nada de carro, não sei nem os nomes das peças, nem sei. Agora, para esses caras, carro é um negócio importante. Então esses caras estão o tempo todo discutindo sobre carro, vendo o que deu certo, em que loja que tem, em que rua que é bom, em que rua que não é bom, como é que funciona. A escola de Sagres é a mesma coisa, é tipo um posto de combustível. É um lugar onde se encontram, né, casualmente ou não, né, navegadores que vão discutir mapas, que vão discutir rotas, que vão discutir velas, cordas, nós e tudo aquilo que diz respeito ao navio. Então, a escola de Sagres é um fator importante? É sim um fator importante. Não é o mais importante, mas é um fator importante. Você precisa saber fazer para fazer. Concorda comigo? Se você não tem quem faça, se você não sabe fazer, nem ninguém que saiba fazer, como é que você faz? Né? Então a escola de Sagres é importante? É importante. Não é o mais importante, porque daria para aprender, mas é importante. E por que tem uma escola de Sagres? Por que se chama escola de Sagres? Porque Portugal era um posto, um entreposto comercial. Olha no mapinha aqui. Então o cara sai do sul da França, sai de Veneza, sai de Gênova, né, sai de Milão, que são cidades importantes para o comércio, e passa por Marsella, daí vem para o sul, né, do que a gente chama hoje de Espanha, daí vem, ó, Portugal, tá vendo? Então para em Lisboa, para na cidade do Porto, sacou? Então é uma região, é um entreposto comercial. São rotas importantes que param na cidade do Porto, são rotas importantes que param em Lisboa. Então, aqui é uma região, né, é uma região onde se encontram muitos marinheiros, muitos navegantes, então eles conseguem trocar muitas informações. Tanto assim que logo em 1415, Portugal já faz uma viagem em busca do sul da África, em busca de novas terras, e chega até Ceuta. Olha no mapa. Você fala, ah, Vitor, mas que viagem ridícula. Não, não é uma viagem ridícula, porque é a primeira. Hoje você sabe Hoje você sabe correr, não sabe? Mas um dia você precisou aprender a dar o primeiro passo, e foi difícil. Eu aposto que você caiu um monte antes de aprender. Então é uma viagem curtinha, tal, mas é a primeira. Em 1488, eles vão dobrar o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias. Né? Eles, os portugueses. Veja, são 73 anos para dobrar o Cabo da Boa Esperança. Sabe por quê? Principalmente por dois motivos. Primeiro, a união microbiana do mundo. Quer dizer, os caras não tinham anticorpos. Então, a partir do momento que eles passam do Saara, do deserto do Saara, todas as bactérias, todos os vermes, todos os vírus que estavam separados da Europa pelo deserto do Saara, agora estão em contato com os portugueses, então eles adoecem um monte. Eles precisam desenvolver anticorpos, precisam fazer com que o corpo sobreviva para poder seguir viagem. Então isso leva muito tempo até que uma parte da população portuguesa e depois uma parte da população europeia estejam mais imunes a essas doenças. Tudo bem? Depois, a outra viagem portuguesa importante é de 1498, em que o Vasco da Gama chega nas Índias. Você vai me dizer, ah, mas Vitor, em 1492 o Colombo chegou na América. Sim, mas o Colombo é um genovês navegando pela Espanha. Mas é verdade, vou colocar aqui. Colombo chega na América em 1492, em alguma ilhazinha ali do Caribe. Né? 1498, Vasco da Gama lá nas Índias. É uma viagem que traz 600% de lucro. Então imagina o que é 600% de lucro. Imagina que você investiu aí, sei lá, 10 mil reais. Faz a conta, coloca aqui embaixo para mim quanto que é 600% de lucro em cima de 10 mil reais. Né? Vamos ver se vale a pena investir 10 mil reais ou não. Depois, 1500, chegada ao Brasil. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Tudo bem?
Vitor, mas não foi o Cabral, chegaram antes que ele. Querido, tanto faz, não importa, pra gente vai ser o Cabral. Sabe por quê? Porque todos os outros que chegaram antes, se chegaram antes, não mudaram nada na história do Brasil. Então só chega ao Brasil em 1500, só muda para o Brasil e só muda para Portugal em 1500. Tudo bem? A última grande viagem que a gente vai falar é essa viagem de circunavegação da Terra. Fernão de Magalhães faz a circunavegação, ou seja, ele contorna o mundo, né? Ele não termina porque ele é comido por uma tribo aqui na Polinésia, né? Mas os navegantes deles, os navegadores dele, a frota dele, completa a viagem de circunavegação 2 anos depois dele partir. Né? Passa ali pelo Estreito de Magalhães, né? E volta até a Espanha. Querido, próxima aula, vamos ver tratados de limites e consequências das grandes navegações. Se liga aí, é rapidinho.